Por dentro do clima. Você, produtor rural, sabe mais do que ninguém do impacto do clima na sua lavoura. Pensando nisso, toda semana nós vamos trazer as principais previsões do tempo para 5 regiões do país, com foco no que pode afetar a sua produtividade. Nós queremos te manter sempre por dentro do clima. E aqui conosco está o Marco Antônio, da Rural Clima, para nos dar um panorama sobre as previsões para o sul, para o Nordeste e as regiões produtoras de algodão. Então, Marco Antônio, muito bem-vindo novamente ao Hora H do Agro. A gente agradece a sua participação. Eu queria começar falando contigo sobre a região Nordeste. Como que está a expectativa das chuvas? O que a gente pode informar para o pessoal que nos assiste? Olá, Mariana, olá a todos. O Nordeste vem passando por um período de pouquíssimas chuvas, né, este ano, diferentemente do que foi nos últimos anos, que foi marcado por algumas chuvas. Esse ano, mesmo sob efeito de uma laninha, as chuvas foram muito irregulares em toda a região do interior do Nordeste. Até mesmo as regiões ali da Chapada Diamantina, grande produtora de hortaliças, as condições não estão muito satisfatórias, apesar das chuvas ocorridas nessas últimas semanas, mas elas foram muito irregulares. E a tendência agora é ainda de chuvas nessa primeira quinzena de maio, só que ainda mais irregulares, as chuvas mais expressivas, com os maiores volumes, estão ocorrendo mais na faixa litorânea, principalmente nas regiões norte do Nordeste, ou seja, Maranhão, norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte, vem recebendo volumes até que bastante expressivos. E essa vai ser a tendência agora para essa primeira quinzena de maio. Já no interior, até há, como eu disse, uma ou outra chuvas, mas de forma muito irregular e de baixa intensidade, viu, Mariana? Então, vamos ficar de olho, inclusive, aí no preço das hortaliças nas próximas semanas, meses ali, porque, pelo que você está falando, deve ter algum impacto. É importante a gente ver se vai ter algum impacto essa falta de chuva para essas produções. Eu queria passar, então, lá para a região sul. O que os modelos meteorológicos estão apontando? A gente está falando de geadas, a gente está falando de temperaturas baixas. O que esperar para o sul do país, Marco Antônio? Olha, para o sul do Brasil, há previsão de retorno das chuvas já nessa próxima semana. Por volta do dia 7, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e levará chuvas bastante generalizadas e até em bons volumes a toda a região sul, que manterá uma condição excepcional aí para o desenvolvimento das lavouras e já pensando nas lavouras de inverno. Com relação à geada, por enquanto, nada nos radares ou nos modelos indicam a entrada de uma massa de ar polar de forte intensidade que possa levar a uma queda mais acentuada das temperaturas. A tendência é de frio ainda, temperaturas um pouco mais amenas, mas, por enquanto, nada de geada. No entanto, nós temos que lembrar que este é um ano nós estamos passando por uma neutralidade climática, sem ação do El Niño e muito menos da Laninha. Porém, quando você tem um clima mais neutro, a tendência é que as massas de ar polar entrem com maior facilidade, algo que já vem ocorrendo. Então, esse é um ano que a probabilidade de ocorrências de geadas aumenta, principalmente a partir agora de junho. Ótimo, vamos ficar de olho aí, porque realmente a gente está sempre falando ali de ou é El Niño ou é Laninha. É importante lembrar que existe esse período de neutralidade que ele também tem impactos, né? Isso também diferencia ali. Muitas vezes até maiores, né, do que quando você tem um fenômeno ou outro. Perfeito, perfeito. E aí, queria trazer um pouquinho para você também um questionamento sobre algodão. Lá na AgriShow, eu ouvi bastante sobre a expectativa de uma safra recorde de algodão, muitas pessoas falando sobre a cotação, que a gente vai trazer daqui a pouquinho algumas informações, e essa expectativa de clima, claro, para que as previsões de safra recorde de fato se concretizem. O que a gente pode esperar para as áreas produtivas? A gente está falando aí de Mato Grosso, oeste da Bahia. Como que você tem olhado? O que o pessoal do algodão pode esperar para o clima nos próximos dias? Olha, o clima esse ano foi excepcional para o pessoal do algodão, né? Só para vocês terem uma ideia,
entre quinta e sexta-feira, choveu no oeste da Bahia, houve registros de bons volumes de chuvas. Isso nós estamos falando nos primeiros dias de maio. Então, a condição está muito boa. E como há previsões de mais chuvas, pelo menos nesses primeiros 10 dias de maio, em especial sobre o Mato Grosso, essas chuvas irão favorecer demais o desenvolvimento das lavouras de algodão. Então, espera-se sim uma safra recorde de algodão com produtividades bastante elevadas por conta desse prolongamento das chuvas esse ano. No entanto, tem uma preocupação nisso. Os modelos de previsão sinalizam que as chuvas no segundo semestre já devem retornar ali entre o final de julho e principalmente agosto. E nós sabemos que em agosto tem muito algodão no campo ainda a ser colhido. Então, caso ocorra essas chuvas, principalmente no mês de agosto, essas podem prejudicar a qualidade da fibra do algodão, porque uma das grandes vantagens aqui no Brasil do algodão é fazer uma colheita no seco, né? Quando é ali julho, agosto e principalmente setembro ali, né? E com isso, você fazendo essa colheita em junho, julho e agosto, o risco para você perder com a qualidade é quase zero. No entanto, assim como aconteceu em 2022, que nós tivemos registros de chuvas em agosto, esse ano também pode ter, e isso pode trazer problemas aí para a qualidade. Então, mesmo que o produtor tenha uma safra recorde, a qualidade, caso essas chuvas venham mesmo se confirmar em agosto, pode trazer problemas ao produtor. Então, o produtor tem que ficar muito ciente disso e já preparar, talvez antecipar as colheitas, né, que der, mas deixar o mínimo possível ali para agosto, por conta dessa possibilidade de chuvas, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Perfeito, era isso que eu ia colocar para você aqui, porque a gente não tem muito, os produtores não têm muito como antecipar vários dias da colheita, mas pelo que você está falando, então, é deixar a colheitadeira já preparada, com o motor ligado, porque talvez tenha que antecipar alguns dias e fazer enfim, olhar na folhinha mesmo e tentar se antecipar pelo que você falou, não que não haja colheita, mas isso tende a afetar qualidade de pluma. Exatamente, né? Porque imagina a gente ali, né? Para quem não está ali, não tem muita noção, imagina você pegar um algodão, esse algodão que a gente tem em casa mesmo, e molhar. A fibra fica longa, né? Você acaba com a qualidade da fibra do algodão. Então, isso traz uma deteriorização, né? Muito mais fácil colher no seco do que no úmido, né? Então, realmente, isso traz um impacto aí. Toda vez que você tem, né? Já aconteceu isso em outros anos, e o último foi 2022, isso traz um problema sério aí para os algodões, né? Certo, vamos acompanhar. Então a gente conta com você nas próximas semanas para ir acompanhando não só algodão. Semana passada falamos de soja, milho, trigo. E a gente vai conversando com você semanalmente aqui no Hora H do Agro. Obrigada, viu, por mais essa participação.